Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD apresenta hoje um projeto de lei para dar resposta ao problema da ocupação ilegal de imóveis. Esta situação, que suscitou muito alarme em Espanha, por exemplo, já foi identificada também em Portugal, com situações reportadas em Almada, Benavente e outras localidades. Está em causa o aproveitamento pelos ocupantes ilegais da existência de uma lacuna legal, já que o atual artigo 215 do Código Penal, que tipifica o crime de usurpação de coisa imóvel, exige que a ocupação do imóvel alheio se dê por meio de violência ou ameaça grave. Sucede, como é sabido, que as ocupações identificadas aproveitam tantas vezes a ausência do proprietário que, sendo imigrante ou utilizando o imóvel como habitação secundária, acaba por se aperceber da ocupação mais tarde. Esta ocorre, por isso, sem o recurso à violência ou ameaça grave. Assim, não há crime, apesar do claro abuso verificado com a ocupação. Porque este é um caso em que temos de atuar de modo determinado, com vista a salvaguardar as vítimas, o PSD propõe-se reforçar a tutela penal e ainda estabelecer um mecanismo célere para a recuperação do imóvel. E fazemos-lo com serenidade e sem demagogia. No âmbito do artigo 215 do Código Penal, propomos a criminalização da conduta de quem ocupar ou invadir coisa imóvel alheia com a intenção de exercer o direito de propriedade, posse, uso ou servidão não tuteladas por lei, sentença ou ato administrativo. Nestes casos, prevê-se uma moldura penal de até 2 anos de pena de prisão ou pena de multa até 240 dias. Agravamos a pena com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa quando existe violência ou o imóvel se destinar à habitação própria e permanente. Agravamos a pena com pena de prisão de 1 a 4 anos quando o agente atua profissionalmente ou com a intenção lucrativa. E ainda punimos a tentativa. No entanto, se a tutela penal é relevante, a recuperação do imóvel também. E por isso propomos um mecanismo célere que habilita o juiz com um poder-dever no âmbito do próprio processo-crime. O juiz, se existirem fortes indícios da prática do crime, passa a poder impor ao arguido a obrigação da restituição do imóvel. Deste modo, acautelamos a necessidade de regulação nesta matéria, pois o abuso, a usurpação ou o crime não podem passar impunes. Mas fazemos-lo sem necessidade de complicar o sistema jurídico ou introduzir novos processos de âmbito civil. Senhor Presidente, senhores deputados, para que não haja dúvidas, a proposta do PSD é equilibrada, cumpre os preceitos constitucionais, é proporcional e dá resposta aos direitos fundamentais implicados. E esta é uma situação que tem de ser resolvida no e pelo Parlamento. Senhor Presidente, senhores deputados, outros partidos apresentam também propostas nesta matéria que nos suscitam os seguintes comentários. Constatamos, em primeiro, que há uma preocupação de uma parte significativa deste Parlamento com este problema, mas a esquerda parece ter-se demitido da sua resolução, pois não apresentou uma única proposta. O que compreendemos, porque sabemos bem que alguns partidos de esquerda, mais radicais, até defendem a ocupação ilegal de imóveis. As propostas do Chega e da Iniciativa Liberal, unidas num propósito comum que partilhamos, têm vários problemas que suscitam a nossa apreensão, desde logo problemas de natureza constitucional, de proporcionalidade, de respeito pelo direito de acesso à justiça e ao contraditório. Em específico, na proposta da Iniciativa Liberal, a lógica do Estado policial, com identificação de pessoas em casa, a desproporção das molduras penais ou a criação de penas acessórias quando o bem jurídico ou penal protegido é o património, são questões que têm de ser corrigidas. Na proposta do Chega, a desproporção das penas, a utilização de conceitos indeterminados em matéria penal, são outros pontos que também devem merecer correção. Só para terem uma ideia, nesta proposta do Chega, a usurpação de imóvel devoluto seria punida mais severamente do que a violação do domicílio habitado. Estas observações levam-nos, portanto, a concluir que vários destes pontos muito sensíveis destas propostas nunca poderão constar de uma lei da República. Mas porque há um propósito comum, a matéria de regulação complexa no quadro jurídico, concordamos com um debate aprofundado em sede de especialidade, já que o que nos move deve levar-nos a trabalhar em conjunto para encontrarmos uma solução constitucionalmente blindada, proporcional, respeitadora dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, mas que resolva em definitivo estes abusos e ilícitos intoleráveis da ocupação da propriedade alheia. Com o PSD, os ocupas têm os dias contados, disse.